Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá pessoal, boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Rávila Lucas. Ele é cofundador e CEO da Fusimakers, que é uma startup que está revolucionando aí a educação, pensando em soluções tecnológicas que são inovadoras. E a gente vai juntos aqui explorar como que a tecnologia, a aprendizagem criativa e a robótica, elas estão mudando o cenário educacional. E aí eu já combinei aqui com o Rávila que eu vou começar mandando a primeira pergunta, né? Rávila, a Fusimakers tem como missão democratizar o ensino de tecnologia. Eu queria saber como é que você vê o papel da tecnologia na promoção de uma educação mais inclusiva e acessível para todos os estudantes, independente das suas condições socioeconômicas. Rávila Lucas, com muita alegria, é uma honra te receber aqui no Conversa de Classe. Imagina, Maíra, é uma honra estar aqui para poder compartilhar um pouco aí das nossas ideias com vocês também. E já começamos com uma pergunta complexa e difícil de se responder, né? Eu vou focar na tecnologia de onde a gente tem mais experiência, que é essa parte de robótica, de educação maker, né? De tecnologia voltada para a criação de projetos para se aprender sobre os conceitos em sala de aula. Mas existem outras ferramentas tecnológicas que ajudam, né, a tornar o ensino mais democrático. Mas focando nessa parte de robótica, de cultura maker, a gente vive num país em que, primeiro, para falar de acessibilidade, a gente tem que falar, óbvio, da questão financeira, né, das ferramentas. Então, hoje existem kits de robótica extremamente caros, 7, 8, 9 mil reais, e vivendo num país como o Brasil, investir numa ferramenta desse valor é meio irrealista. Ainda assim, a gente vê muito disso nas escolas, então, às vezes, nem sempre o dinheiro é o problema, tanto em escola privada quanto em escola pública também, mas a gente foca muito nessa questão de trazer ferramentas mais acessíveis. E o próprio Maker é muito disso, né? Você pode criar as próprias ferramentas com o que você tem à disposição, mas o papel da Fuzzy é alinhar essa acessibilidade financeira com facilidade de uso também, porque é meio que uma balança, né? Quando você passa para ferramentas mais acessíveis, às vezes ficam mais difíceis de usar. E quando você tem uma ferramenta muito cara, ela é muito tranquila e muito fácil de usar. Então a gente tenta equilibrar essa balança aí, trabalhando ali no meio termo, porque para mim outro aspecto da acessibilidade é justamente essa questão, né? A facilidade de uso. Não adianta nada você ter uma ferramenta super legal, mas quem está ali em sala de aula, os professores e os próprios alunos não conseguiriam usar. Então, a acessibilidade tem essa acessibilidade pedagógica, de facilidade de uso, que a gente, quando está falando de tecnologia, é um assunto novo para muitos professores que estão ali em sala de aula, né? Então, eu acho que a nossa função é justamente trazer ferramentas mais baratas, óbvio, mas também ferramentas que são amigáveis para o professor que nunca teve uma formação técnica ali da área, que não é da área de ciência da computação, de programação, que ele possa usar aquilo ali em sua aula também, beleza? Ah, Lucas, que resposta incrível, né? E é bacana a gente poder falar disso aqui no programa. O nosso público é de docentes, mas também tem muitos graduandos que ainda vão ocupar esse lugar no mercado de trabalho. E às vezes eles não entendem todos os pilares aí do que que envolvem, né, a aprendizagem maker, a aprendizagem envolvendo tecnologia. E eu estava pensando aqui que a aprendizagem criativa é um dos pilares da sua startup, né? Você pode até me corrigir aí se eu estiver errada. Eu queria saber como que você acredita que o uso da robótica e de outras tecnologias pode incentivar a criatividade dos estudantes e transformar aí a maneira como eles aprendem e interagem com o conhecimento. Tá, legal. Bom, essa pergunta, né, o centro dela é justamente o modo em que a gente ensina os conceitos. Então, a gente precisa sair desse modelo tradicional em que o professor é o detentor do conteúdo lá na frente, o aluno fica ali passivamente memorizando e recebendo informações para ser cobrado depois sobre sua capacidade de repetir e memorizar isso.
o mundo mudou, a gente não está formando mais operários para trabalhar em linhas de produção em série, né? Então, a gente precisa agora trabalhar os alunos para eles conseguirem resolver problemas complexos, né? Não é só um lado ou outro, não é 0 ou 1, existem várias nuances aí para os problemas que a gente enfrenta hoje na realidade. E aí, quando a gente pensa na tecnologia, o nosso foco é justamente em aproveitar que esses alunos dessa geração, ela já é nativo digital, já tem essa familiarização com esse tipo de recurso, a gente usar isso, direcionar esse engajamento que eles têm com esses dispositivos, com esses recursos, para melhorar a forma com que eles aprendem sobre o conteúdo que eles têm que aprender. Como assim, Rafa? A nossa ideia é que os alunos possam aprender sobre português, matemática, geografia, história, pensando em projetos, em trilhas de aprendizagem, em que eles usam a tecnologia para construir coisas, tá? E ao longo desse processo, eles estão aprendendo a teoria ali de forma prática, né? Então, para a gente, a aprendizagem criativa e essas evoluções tecnológicas que nós trazemos para a sala de aula é justamente para aproximar esses conceitos teóricos que muitas vezes seriam distantes da realidade dos alunos, porque hoje é muito fácil você prototipar, você construir algo ali e ver um conceito sendo aplicado na prática. Então, por exemplo, setores da economia, né? Um assunto ali de geografia, em que os alunos decoram lá, né, no modo tradicional, decoram o que é o setor primário, secundário, terciário. Então, existem, né, por exemplo, exemplos de atividades que os alunos constroem um sistema, né, uma comunidade que você tem ali a produção de materiais agropecuária no setor primário, isso é transportado para o setor secundário, onde vai passar por uma transformação de matéria-prima e levado para o setor terciário. Então, eles colocam isso tudo em prática, construindo, se engajando com as criações ali, e a professora vai introduzindo esses conceitos, né? Então, acho que é um modo de trabalho, um modo de ensino muito mais divertido, dinâmico para essa geração do que só ficar ali lendo o que a professora está fazendo no quadro. Então, a aprendizagem criativa é isso, são projetos, né? São atividades, nem sempre o produto final é um protótipo, pode ser qualquer coisa que seja criada, mas que os alunos participam ativamente, né? Então, eles são protagonistas ali do processo, eles estão criando algo, tá? E aí, o nosso papel é justamente preparar os professores e fornecer essas ferramentas, né, tecnológicas que facilitam esse processo, mas preparar os professores para que eles consigam organizar o conteúdo que eles precisam ensinar, desenvolver as habilidades que eles precisam desenvolver dentro de um contexto assim, sem início, meio e fim pré-definido, né? O que a gente vê também é muita solução assim de robótica e tal, mas que você tem lá um tutorial, o aluno segue o tutorial com início, meio e fim pré-definido e você não saiu muito do processo tradicional. Isso não é aprendizagem criativa, porque o aluno não está de fato criando, ele está seguindo instruções. Então, esse é o que a gente acredita aí para usar a aprendizagem criativa para se ensinar sobre esses conceitos também tradicionais, e aí o nosso papel é justamente fornecer os recursos, as ferramentas e preparar os professores para que eles façam isso. Rafa, você acabou de trazer para a gente assim, o potencial todo incrível aí que a tecnologia tem, né? Mas a gente sabe que a implementação nas escolas, ela nem sempre é fácil. Eu acho que você já falou um pouquinho dos desafios, mas eu queria saber assim, quais são os maiores desafios que você tem encontrado na introdução da robótica, especificamente, e da aprendizagem criativa, e como que a Fusimakers ela vai achando estratégias aí para superar esses obstáculos? Essa pergunta é fácil. Sem dúvidas, o maior desafio são pessoas, né? De fato. Então, a gente precisa focar muito em quem vai estar em sala de aula aplicando isso com os alunos, né? São os professores. A gente precisa capacitá-los, então esse é um ponto óbvio, eles precisam entender essas ferramentas, mas do nosso lado de cá também nós precisamos entender que são pessoas, são profissionais com uma rotina extremamente cheia, desafios ali de gerenciar esse tanto de aluno, então não adianta a gente achar que vai ser uma tarefa fácil para eles também. Então, o que a gente pode fazer do lado de cá é justamente trazer ferramentas que sejam amigáveis, igual eu falei na primeira pergunta, sejam intuitivas para eles usarem, né? E tentar encaixar esse tipo de nova abordagem dentro da rotina de trabalho deles. Então,
pegar o que eles já iriam ensinar, né, que eles já fazem projetos mão na massa, eles já trabalham de forma criativa também, mas colocar esse toque de tecnologia ali, mostrar o quão simples é e o potencial que ela pode trazer dentro dessa rotina de trabalho para evitar que seja mais uma coisa para o professor fazer, né? Então, o professor tem que preparar a aula, corrigir atividade, tem que estar lá em sala de aula resolvendo conflito de alunos. Então, realmente, você achar que dentro do seu mundinho fechado do escritório, que você vai entregar, o professor vai conseguir de forma tranquila aplicar isso, é irrealista. Então, a gente precisa justamente facilitar ao máximo a vida deles. Então, o maior desafio é, de fato, pessoas, não pelo engajamento dos professores. Temos muitos professores engajados, mas é onde a gente tem que dedicar mais energia de fato, né? E aí, às vezes, a gente tem professores super engajados que, às vezes, acabam trocando de escola, então tem que fazer todo esse trabalho de novo, de preparar uma nova pessoa ali. Esses professores que são engajados normalmente se destacam, então acabam recebendo propostas, e aí a coordenação, a direção da escola também fica naquela loucura, e a gente precisa sempre atualizar e trazer isso. Então, o papel é, quanto mais professores conhecerem, né, esse tipo de abordagem e entender como a tecnologia pode ser uma aliada de fato, né, mais fácil vai se tornando essa transição. Mas a gente também tem os desafios, além dos professores, tem os desafios de pessoas na liderança, né, desses projetos, na coordenação, na direção. Então, tem muitas escolas que ainda não entendem muito bem esse conceito, né, entendem a importância da tecnologia, mas não sabem muito bem por onde aplicar, por onde seguir. E às vezes, por exigência, por demanda dos pais, né, acabam optando por soluções mais prontas, soluções mais engessadas. E aí o que acontece? Muitas vezes isso dá errado. Então a gente vê muitas escolas que são traumatizadas com a robótica, sendo bem sincero, porque compraram soluções prontas, aí chega o material didático, aí o professor tem que aplicar, às vezes não tem muito suporte, e aí fica aquela aula que não tem nada a ver com as outras, né? Então, é algo que tem bastante atrito ali, às vezes, para se integrar. Então, o que a gente percebe é que, olha, cada escola é uma escola, e isso é muito claro no Brasil, são realidades muito diferentes. Então, você tentar criar uma fórmula mágica para aplicar em todas as situações não funciona muito bem. Então, a gente tenta, além de ter essas ferramentas mais adaptáveis, também trabalhar essa formação de forma adaptável. São professores de gerações diferentes, de níveis de experiência com tecnologia diferentes. Então, tem professor que já é fera, já trabalha com isso há muito tempo. Tem outros casos que são pedagogas que estão começando a ler agora, e a gente também consegue justamente mostrar para essas professoras que a tecnologia pode ser uma aliada, e os resultados são sensacionais. Elas normalmente são bem criativas, já estão acostumadas a trabalhar com mão na massa, assim, então é só uma coisinha, um ingrediente extra ali que a gente está trazendo para a vida delas, para a rotina de trabalho delas. Ah, que trabalho incrível. Parabéns aí, né, pela clareza, né, e por ter aí um caminho bem definido para quem está começando, para quem já sabe também. Sim, E para a gente finalizar, Rávila, pensando aí no futuro, né, como que você enxerga a educação nos próximos anos com o avanço da tecnologia, e quais inovações que você acredita que vão ter o maior impacto na forma como a gente ensina e aprende? Bom, se alguém responder essa pergunta com extrema certeza, eu vou desconfiar. É algo muito difícil de se prever como vão ser os próximos 10 anos. Mas, assim, eu acho que a tecnologia, né, o recurso que mais vai mudar isso, de fato, é a inteligência artificial. Agora passou um pouquinho ali do hype, né, a galera já está mais calma em relação a isso, mas ainda assim eu acho que é o recurso mais disruptivo que a gente vai ter aí nos processos de ensino e aprendizagem. Bom, eu acho que, assim, claramente o papel da escola e o papel do professor deve ser revisto, né? É algo que já não é de hoje, não é a inteligência artificial que vai mudar isso, mas sim essa questão de quais habilidades a gente precisa desenvolver nessa geração de alunos, né? Então, são desafios bem complexos aí. Eu acho que o professor vai deixar de ser esse detentor do conhecimento e se tornar mais esse facilitador de processos, né? Essa geração, ela é extremamente autônoma, né? Ela está acostumada com as informações muito rápido ali na mão dela, e você
tentar restringir isso acaba jogando o engajamento lá para baixo. É como se fosse uma máquina do tempo. O aluno chega ali na sala de aula e vai para o passado. Então, tá aí. O grande problema, para mim, na minha visão, é justamente o engajamento dos alunos. Como que você pode mudar essa experiência dentro da escola para que eles estejam empolgados ali dentro, que eles consigam se sentir motivados, e o papel do professor é direcionar essa motivação para desenvolver aquelas habilidades que a gente precisa desenvolver e ensinar o conteúdo que precisa ser ensinado, né? Então, eu acho que a maior mudança vai ser justamente nessa postura, né, de como estão organizados. E a gente já vê muito disso nas escolas, já tem bons exemplos disso no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, mas eu acho que para a grande população, assim, eu acho que isso vai se acelerar muito nesses próximos anos, justamente porque agora com inteligência artificial e tal, eu acho que o conteúdo vai ficar muito mais facilmente disponível, hoje já é, mas ainda mais facilmente disponível, e o professor vai ter que repensar como que ele prepara suas aulas e mantém os seus alunos ali motivados para prestar atenção no que precisa prestar atenção. Ó, começou duvidando aí, mas você respondeu muito bem aí a pergunta, que dá um cenário muito legal aí para o pessoal. Legal. Rávila, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua generosidade. Gente, ele teve que fazer uns arranjos na agenda dele para poder estar aqui com a gente, então, uma entrevista maravilhosa. A gente está encerrando, eu não sei se você quer deixar uma mensagem aí de finalização para as pessoas. Eu queria agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco das nossas ideias. Nem sempre a gente está ali na rotina, a gente tem essa possibilidade de parar e pensar, né, nesses aspectos que realmente importam. E é legal a gente lembrar do porquê que a gente está fazendo isso. Então foi super bacana. Eu acho que é um papel importante também dialogar com os professores, né? Então você falou que o público são muitos docentes. Então eu acredito que esse pessoal que está se desenvolvendo agora olhar com bastante atenção para essas novas abordagens de ensino, né, metodologias ativas, educação maker, a tecnologia como uma ferramenta. Eu acho que isso não só abre oportunidades de trabalho para essas pessoas, porque o mercado está muito sedento por isso. Eu vejo que as escolas custam a achar profissionais para essas aulas, tem muita rotatividade, porque eles se destacam e recebem essas propostas de outras escolas. Então, é um mercado que está de fato aquecido, mas não olhar só por isso, mas também olhar para como que isso melhora a experiência de aprendizado do aluno, né? Então, é legal a gente poder compartilhar isso, porque o nosso papel é fornecer esses recursos, mas quem importa mesmo, quem está lá em sala de aula dando nessas atividades, construindo esses projetos, são os professores. Então, eu acho que o recado é esse. Muito obrigada, Rávila. Agradeço mais uma vez, né, a entrevista. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau, tchau.